Minha vida estava sempre subindo, meu negócio estava subindo, mas em algum momento tudo desabou e perdeu o sentido. A viagem que eu esperava se transformou em um verdadeiro pesadelo quando minha esposa conheceu sua velha amiga em um dos hotéis, e o encontro deles arruinou minha vida. Estou pronto para compartilhar minha história e como lidei com tudo isso. Gosto de assistir. Nunca pensei que minha vida se parecesse com o roteiro de uma novela barata. Nicholas Morgan, 32 anos, programador de sucesso, dono de uma luxuosa casa em Nevada e de um carro BMW novinho, esse é o meu perfil. Sempre considerei o controle como minha segunda língua. Planejamento, disciplina, precisão, estes são meus fiéis companheiros no caminho para o sucesso. Mas não vou mentir, sempre gostei de me gabar das minhas conquistas para os amigos. Afinal, o que poderia ser melhor do que admitir que você conseguiu sozinho? Minha esposa, Tiffany, sempre foi meu melhor troféu. Uma loira de 28 anos com curvas voluptuosas que poderia deixar qualquer um louco com sua simples presença. Nos conhecemos em uma festa através de um conhecido em comum e somos inseparáveis desde então. 4 anos de casamento pareceram um conto de fadas para mim. Ela não queria filhos, alegando que isso arruinaria seu corpo, e eu concordei. Afinal, as crianças não eram uma prioridade para mim. Eu estava farto dela, do seu sorriso e da sua atenção. Eu amava imensamente Tiffany e sempre busquei satisfazer todos os seus caprichos. Liberdade, era isso que eu valorizava em nosso relacionamento. Talvez demais. Morávamos em Nevada, onde trabalhei para uma das principais empresas de TI. Meu trabalho exigia muito tempo e esforço, mas nunca reclamei. Eu adorava o que fazia e sabia que meu trabalho não só trazia satisfação, mas também proporcionava meios suficientes para uma vida luxuosa para Tiffany e para mim. Mas mesmo no mundo dos dígitos e códigos, às vezes você precisa fazer uma pausa. Então, um dia, voltando para casa, resolvi surpreender Tiffany oferecendo-lhe uma viagem ao Havaí. Ilhas, o oceano, o sol. O lugar perfeito para relaxar e esquecer o trabalho, pelo menos por um tempo. Faz muito tempo que não vamos a lugar nenhum, disse ela, rindo e me abraçando. Você sabe que não resisto a uma praia e coquetéis. Seus olhos brilharam de excitação e naquele momento me senti a pessoa mais feliz do mundo. Planejamos nossa viagem, discutimos os detalhes e os lugares que queríamos visitar. Tirei uma folga do trabalho e 2 semanas depois já estávamos em um avião rumo a novas aventuras. Chegar em Honolulu foi como entrar no paraíso. O recife estabilizador do hotel de praia nos surpreendeu pela sua beleza e conforto. Quarto com vista para o mar, piscina, excelentes serviços. Tudo foi perfeito. Saboreamos cada momento. Massagens, natação no oceano, passeios noturnos ao longo da costa. Tudo parecia tão maravilhoso, tão despreocupado, mas eu mal sabia que aquele paraíso se transformaria em meu inferno pessoal num instante. Os primeiros dias no Havaí pareceram um sonho. Foi como se eu tivesse atravessado para outro mundo onde o tempo desacelerou e meus problemas ficaram para trás no continente. Tiffany estava feliz e sua felicidade me deixou feliz. Todas as manhãs acordávamos com os raios quentes do sol que entravam pelas cortinas do nosso quarto com vista para o oceano. O café da manhã na varanda, o som das ondas e o canto dos pássaros criavam uma atmosfera de total serenidade. Passamos nossos dias explorando a ilha. As praias de Oahu lembravam cenas paradisíacas de revistas. Areia branca imaculada, ondas azuis e pôr do sol incrivelmente vívido. Nadamos no oceano, tomamos banho de sol e simplesmente desfrutamos da companhia um do outro. À noite jantamos em restaurantes aconchegantes, saboreando pratos locais. Parecia uma segunda lua de mel. Por um momento até me esqueci do meu trabalho e da minha necessidade constante de controlar tudo ao meu redor. No entanto, essa tranquilidade era enganosa. Uma noite, depois do jantar, entramos no bar do hotel. Pedi coquetéis para nós dois e foi aí que minha atenção foi atraída para o barman. Um jovem de sorriso gentil e olhar atento. Ele se apresentou como Brandon. Seu olhar para Tiffany não foi apenas educado. Transmitiu algo mais. Eu vi como ela respondeu com um olhar cheio de interesse. Naquele momento me senti um pouco tenso, mas ignorei.
pensando que era apenas o cansaço do dia de sol. À noite, deitado na cama, pensei em Tiffany e Brandon. Havia algo na interação deles que me deixou desconfortável. Mas rapidamente descartei esses pensamentos. Tiffany era minha esposa e eu confiava nela. Éramos felizes juntos, então por que eu deveria me preocupar com um barman? No dia seguinte passamos um tempo na praia. Notei que Tiffany ocasionalmente olhava para o bar onde Brandon trabalhava. Tentei me convencer de que eram apenas olhares aleatórios, mas em algum lugar lá no fundo surgiu uma dúvida. À noite, visitamos o bar novamente. Desta vez observei-os mais de perto. Era evidente que algum tipo de conexão havia se desenvolvido entre eles. Eu os vi rindo e brincando, o que me deixou ainda mais desconfortável. Naquela noite decidi conversar com Tiffany. Perguntei se ela conhecia Brandon. Ela pareceu surpresa e riu. Claro que não, ela disse. Ele é apenas um barman amigável. Você é ciumento? Não, claro que não, respondi, tentando esconder meu desconforto. Mas no fundo senti que algo estava errado. No entanto, decidi não insistir nesses pensamentos. Estávamos de férias, numa ilha paradisíaca. Não queria estragar nossa viagem com dúvidas bobas. A cada dia que passava no Havaí eu sentia o mundo ao meu redor começando a desmoronar. Tudo começou inocentemente. Encontros casuais no bar, conversas casuais com o barman. Mas minha intuição me disse que algo estava errado. Tiffany agia de maneira diferente quando ele estava por perto. Sua aparência, seus sorrisos. Comecei a ter dúvidas. Uma noite, enquanto eu estava sentado no bar observando-os, Brandon contou uma piada e Tiffany caiu na gargalhada. O som de sua risada me deixou desconfortável. Parecia que não era para mim. Foi então que decidi dar um passo decisivo. Tiffany, comecei quando voltamos para o nosso quarto. Você já viu Brandon antes da nossa viagem? Ela me olhou surpresa. Então seu olhar tornou-se mais contemplativo. Bem, sim, ela admitiu. Ele foi meu primeiro namorado, mas isso foi há muito tempo, antes de você. Coincidentemente nos conhecemos aqui no Havaí. É apenas uma coincidência, Nicholas. Um mundo dentro de mim tremeu. Seu primeiro namorado? Uma coincidência? Por que ela não me contou sobre isso antes? Foi difícil para mim acreditar que tudo isso era apenas uma coincidência. Tentei esconder minha ansiedade, mas senti que minha confiança em Tiffany estava começando a ruir. Por que você não me contou sobre isso antes? Eu perguntei, tentando manter a calma. Eu não achei que fosse importante. Ela respondeu. Nós terminamos há muitos anos. Foi antes de você, Nicholas. Você não deveria se preocupar. Mas eu estava preocupado. No fundo, comecei a duvidar de suas palavras e de seus sentimentos por mim. Essas dúvidas corroeram lentamente minha confiança e fé em nosso amor. Os dias seguintes foram cheios de ansiedade. Tentei me convencer de que meus medos eram apenas produto da minha imaginação. Mas agora que eu sabia sobre o passado deles, cada interação entre eles me parecia suspeita. Uma noite, quando Tiffany foi ao bar antes de mim, decidi segui-la. Parado nas sombras, eu os observei. Eles estavam conversando sobre algo e seus rostos estavam muito próximos. Naquele momento, senti meu coração congelar. Eu queria gritar, quebrar aquele momento, mas me contive. Eu tinha que ter certeza. Eu tinha que saber a verdade. Voltando ao nosso quarto, deitei-me na cama, mas dormir era a última coisa que me passava pela cabeça. Meus pensamentos estavam cheios de dúvidas e suspeitas. Comecei a me perguntar se Tiffany havia me traído. Senti meu coração se encher de dor e raiva. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei deitado na escuridão, ouvindo a respiração tranquila de Tiffany e sentindo o mundo ao meu redor mudar. Eu sabia que tudo mudaria amanhã. Eu tinha que descobrir a verdade. Mas eu não conseguia nem imaginar o custo. De madrugada, não consegui mais ficar parado. Eu tinha que fazer alguma coisa.
Depois do café da manhã, Tiffany disse que queria passar um tempo na piscina. Concordei, mas logo encontrei um local conveniente de onde pudesse observá-la no bar. O tempo passou lentamente. Cada minuto parecia uma eternidade. Vi Tiffany e Brandon trocando olhares, sorrindo um para o outro. Meu coração doeu. À noite, meu estado atingiu o limite. Eu me senti exausto, como se meus sentimentos e emoções estivessem esgotando todas as minhas forças. Tiffany disse que estava cansada e queria dormir cedo. Balancei a cabeça, fingindo concordar, e disse a ela que queria passar algumas horas no bar para relaxar. Para minha surpresa, Tiffany não reagiu e simplesmente voltou para o nosso quarto, deixando-me ali sentado sozinho. Fiquei ali sentado, perdido em meus pensamentos, até perceber que Brandon estava terminando seu turno e outro barman tomou seu lugar. Minha mente estava transbordando de suspeita. Da minha mesa, observei enquanto ele saía do bar e se dirigia ao hotel em direção ao nosso quarto. Meu coração parou. Eu o segui, tentando não chamar a atenção. Ao me aproximar do nosso quarto, não consegui ouvir nada. Abri a porta lentamente, tentando manter a calma. Entrando no quarto, ele estava vazio, mas vi os pertences de Brandon espalhados pelo chão. Eram coisas de Brandon, e de repente ouvi barulhos altos vindos do banheiro. Ao me aproximar, ouvi gemidos e não poderia confundi-los com os de outra pessoa. Eles eram os gemidos da minha esposa. Senti algo dentro de mim estalar. Raiva e traição me encheram. Naquele momento, perdi o controle de mim mesmo. Peguei a primeira coisa que encontrei. Era a escova do vaso sanitário. Primeiro chutei Brandon e depois desferi um segundo golpe com a escova em sua cabeça. Ele caiu no chão, inconsciente. Tiffany gritou ao ver o que havia acontecido. Seu rosto estava cheio de choque e medo. Ela tentou dizer alguma coisa, mas eu não consegui ouvir. Fiquei cheio de raiva e decepção. Como você pode? Eu gritei com ela. Eu confiei em você. Eu te amei. Ela tentou explicar, tentou se desculpar, mas suas palavras pareciam vazias para mim. Naquele momento, percebi que tudo estava acabado. Tudo que eu conhecia e amava foi destruído. Saindo da sala, senti como se estivesse atordoado. Meu mundo, que ontem parecia perfeito, desmoronou, deixando para trás apenas fragmentos de dor e traição. Caminhei pelos corredores do hotel, mas meus pensamentos estavam distantes. Senti uma tempestade assolando dentro de mim, agora misturada com uma sensação de vazio e desespero. Me vi na rua, sem nem lembrar como cheguei lá. A noite havaiana me envolveu com seu calor, mas tudo o que senti foi frio no coração. Passei sem rumo por vitrines bem iluminadas e restaurantes movimentados. Imagens do que acabará de acontecer continuavam piscando em minha mente. Tiffany e Brandon parados em uma posição comprometedora no banheiro, os rostos cheios de surpresa e medo quando entrei. Essas imagens me assombravam, não me dando paz. Percebi que não poderia simplesmente ir embora e deixar tudo como está. Eu tive que agir. Voltando ao hotel, juntei meus pertences no quarto, tentando não olhar para Brandon, que ainda estava inconsciente no chão. Tiffany chorou, implorando para que eu ficasse, mas não consegui. Peguei o telefone e os documentos dela, tranquei-os no quarto e saí sem olhar para trás. No caminho para o aeroporto, senti minha determinação crescendo dentro de mim. Eu estava decidido a acabar com isso o mais rápido possível. No avião, tentei planejar meus próximos passos. Eu tive que proteger a mim mesmo e aos meus interesses. Eu não podia deixar Tiffany escapar impune do que tinha feito comigo. Ao desembarcar em Nevada, senti-me exausto, mas minhas intenções permaneceram inalteradas. Primeiro, visitei o banco para congelar as nossas contas conjuntas. Cada pressionamento de tecla no sistema bancário parecia um passo em direção ao rompimento final com a Tiffany. Eu não poderia permitir que ela usasse meus recursos depois de me trair daquela forma. Então liguei para meu advogado para iniciar o processo de divórcio. Minha voz soou fria e determinada enquanto descrevia a situação e minhas exigências. Eu queria ter certeza de que o divórcio ocorreria rapidamente e sem emoções desnecessárias.
Ao voltar para casa, comecei imediatamente a trocar as fechaduras. Cada giro da chave parecia um sinal definitivo de que meu casamento com Tiffany havia acabado. Esta era minha casa e agora não havia lugar para traição. Tarde da noite, oprimido pelo cansaço, mas ainda oprimido pelos acontecimentos dos últimos dias, sentei-me em frente ao computador. Hackear as contas de mídia social da Tiffany foi uma tarefa fácil para mim como programador. Publiquei algumas fotos e mensagens comprometedoras lá, com a intenção de prejudicar a reputação dela. Eu sabia que era uma vingança mesquinha, mas parecia a única coisa que eu poderia fazer para causar algum tipo de dano. Deitado na cama, tentei me convencer de que o que eu tinha feito estava certo. Porém, no fundo, senti que minha vingança não me trouxe nenhum alívio. Em vez disso, aumentou o peso do meu fardo interior. Minhas ações foram motivadas pela raiva e pela dor, mas não conseguiram trazer de volta o mundo que eu havia perdido. Aquela noite em minha casa foi longa e sem sono. No silêncio dos meus quartos, senti-me ainda mais sozinho. Meus pensamentos continuavam voltando para os momentos felizes que Tiffany e eu compartilhamos antes de tudo desmoronar. Agora essas memórias pareciam distantes e estranhas para mim. Enquanto adormecia, pensei em como minha vida nunca mais seria a mesma de antes. Percebi que tinha uma longa jornada de recuperação e autodescoberta pela frente, mas naquele momento estava cansado demais para pensar no futuro. Eu só queria cair no sono, mesmo que apenas por algumas horas, para fugir da realidade que havia criado para mim mesmo. Os dias seguintes transformaram-se numa rotina de ações frias e calculadas. Eu me enterrei no trabalho, tentando abafar meus sentimentos, mas os pensamentos sobre Tiffany ainda me encontravam nos momentos mais inesperados. Fiquei me perguntando o que estava acontecendo com ela agora, mas meu orgulho e ressentimento me impediram de fazer qualquer coisa para descobrir. Certa noite, sentado na sala com um copo de uísque na mão, recebi uma mensagem de um conhecido. Ele tinha visto Tiffany no aeroporto de Honolulu, tentando resolver problemas com o voo dela. Parecia que minhas ações deram frutos. Sem os documentos e o telefone, ela estava em uma situação difícil. Eu não sabia se deveria sentir satisfação com isso. Afinal, eu já amei essa mulher e fiz de tudo para fazê-la feliz. Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, tudo o que senti foi amargura e decepção. Mais tarde, soube que Tiffany finalmente conseguiu retornar aos Estados Unidos. Ela solicitou documentos temporários ao consulado e providenciou um voo de volta para casa. Imaginei como ela deveria explicar sua situação, como ela tentava reunir forças para superar essas dificuldades. Até certo ponto, senti pena dela, mas lembrei-me de que ela merecia isso. Quando Tiffany voltou para Nevada, ela encontrou novos problemas. Eu já havia congelado nossas contas bancárias conjuntas e mudado as fechaduras da casa. Ela tentou entrar em contato comigo, mas eu ignorei suas ligações e mensagens. Eu a vi deixando mensagens de voz, onde ela pediu uma reunião para discutir nossa situação, mas não tive coragem de ouvi-las. A cada dia que passava, ficava mais retraído e distante. Meus amigos e colegas perceberam isso, mas eu não quis entrar em detalhes. Simplesmente mencionei que Tiffany e eu estávamos passando por uma fase difícil e deixamos por isso mesmo. Uma semana depois de seu retorno, descobri que Tiffany teve que ir morar com os pais. Esta notícia chegou até mim através de conhecidos mútuos. Eu deveria ter sentido satisfação com seus infortúnios, mas em vez disso senti apenas um vazio. Minha vingança não me trouxe alívio. Isso intensificou meu sentimento de perda. À noite, fiquei deitado na cama, contemplando o passado e como as coisas poderiam ter sido diferentes. Percebi que minha vida havia mudado para sempre e precisava encontrar uma maneira de conviver com essas mudanças. Mas naquela noite eu não estava pronto para pensar no futuro. Fiquei simplesmente deitado na escuridão, imerso em meus pensamentos e sentimentos que continuavam a girar em minha cabeça, sem encontrar saída. Os dias passaram monotonamente, cheios de trabalho e reflexões sombrias. Procurei evitar o convívio com amigos e colegas, preferindo a solidão. Minha casa, antes cheia de calor e risadas, agora parecia uma prisão assombrada por fantasmas do passado. Um dia, folheando as notícias nas redes sociais, vi uma foto da Tiffany.
Ela estava com Brandon. A foto foi tirada em algum evento e os dois estavam sorrindo. Vê-los juntos, felizes, foi um golpe para mim. Todas as emoções que tentei suprimir ressurgiram. Senti raiva, traição e dor. Mas acima de tudo, senti a necessidade de agir. Fechei as redes sociais e sentei-me em profunda contemplação. Meus pensamentos giravam em torno de uma coisa: vingança. Eu sabia que isso não me traria alívio, mas precisava fazer algo para acabar com essa dor. Espontaneamente, sob a influência de um impulso instantâneo, procurei alguém que pudesse me ajudar. Era um velho conhecido com quem me cruzei durante meu trabalho anterior. Ele tinha conexões com pessoas que poderiam lidar com problemas. Não fiquei orgulhoso dessa decisão, mas minha raiva e dor dominaram a razão. Nos conhecemos em um bar deserto na periferia da cidade. Expliquei que queria que algo sério acontecesse com ele, mas queria que ele se lembrasse disso. Poucos dias depois, meu conhecido me informou que estava feito. Brandon foi espancado em um dos becos tranquilos da cidade. Disseram-me que ele ficaria intacto, mas isso serviria como uma boa lição para ele. Quando soube disso, esperava sentir satisfação, mas em vez disso, senti um vazio. Comecei a duvidar das minhas ações e dos meus motivos. No fundo, eu sabia que a vingança não me traria alívio, mas agora esse conhecimento tornou-se ainda mais tangível. As noites ficaram piores para mim. Sofria de insônia, revirando-me na cama, refletindo sobre o abismo em que havia mergulhado. Minha vida parecia despedaçada e eu não sabia como reconstruí-la. A cada dia que passava, percebia cada vez mais que a vingança não me trouxera nada além de nova culpa e vergonha. Comecei a refletir sobre o que havia acontecido e entendi que precisava buscar formas alternativas de lidar com minha dor e decepção. Mas, por enquanto, eu estava imerso demais em minha própria turbulência para encontrar uma saída. O trabalho que antes era meu santuário e motivo de orgulho agora parecia sem sentido. Continuei a cumprir os meus deveres, mas o meu entusiasmo desapareceu. Meus colegas perceberam minha falta de ânimo e tentaram me apoiar, mas afastei seus cuidados, preferindo a solidão. Em casa, passei horas relembrando Tiffany e os momentos felizes que compartilhamos. A cada dia que passava, ficava mais consciente de que minha vingança não havia restaurado meu passado. Isso apenas tirou os últimos resquícios da minha felicidade. Tentei encontrar um caminho para o perdão, tanto para Tiffany quanto para mim, mas o ressentimento e a dor eram profundos demais. Minhas noites eram cheias de insônia e pensamentos ansiosos. Fiquei angustiado pensando no que poderia ter feito de diferente, como minha vida poderia ter sido se eu tivesse permanecido calmo e demonstrado mais compreensão. Certa manhã, depois de mais uma noite sem dormir, percebi que não poderia continuar assim. Compreendi que minhas ações e minha sede de vingança não me trouxeram nada além de dor e solidão adicionais. Comecei a contemplar a necessidade de buscar a cura em vez da destruição. Meus pensamentos lentamente se voltaram para a ideia de terapia ou aconselhamento. Eu precisava de ajuda para lidar com essas emoções pesadas e encontrar uma maneira de seguir em frente. Eu sabia que não conseguiria sozinho, que precisava de apoio para superar esse período desafiador da minha vida. Esse dia marcou o primeiro passo para a mudança. Fiz algumas ligações em busca de um psicoterapeuta que pudesse me ajudar. Senti que não seria um caminho fácil, mas estava pronto para isso. Percebi que precisava aprender a perdoar, não apenas Tiffany, mas também a mim mesmo. Eu precisava encontrar uma maneira de me reconciliar com o passado e aprender a viver novamente. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, consegui dormir um pouco, embora meus sonhos fossem conturbados, repletos de imagens do passado. No entanto, senti que tinha começado a seguir em frente. Não foi como acordar, foi mais como uma recuperação lenta e dolorosa após uma longa doença. Mas foi um começo, o início da minha jornada para a cura. Meus dias adquiriram um novo ritmo. Trabalho, sessões de terapia, longas caminhadas solitárias. Refleti muito sobre o que foi e o que ainda pode ser. Percebi que buscar vingança contra Brandon e tomar medidas contra Tiffany tinha sido um erro, uma forma de expressar minha dor e ressentimento, mas isso não me trouxe nenhum alívio.
Tiffany tentou entrar em contato comigo diversas vezes, mas eu não estava pronto para falar com ela. Eu ainda não sabia se poderia perdoá-la ou se ao menos queria. Senti que antes de tomar uma decisão sobre o nosso futuro, precisava me resolver. O processo de divórcio continuou. Questões jurídicas exigiam minha atenção, mas tentei encarar isso como uma formalidade necessária. Entendi que minha vida com Tiffany havia acabado e eu precisava seguir em frente. Certa noite, sentado em casa, percebi que faltava algo vital em minha vida. Comecei a pensar em começar algo novo, talvez um hobby ou uma nova paixão, algo que me ajudasse a recuperar e a encontrar um significado novamente. Decidi começar a viajar. Sempre gostei de explorar novos lugares e pensei que isso poderia me ajudar a distrair experiências passadas e obter novas impressões. Comecei a planejar minha primeira viagem, que esperava marcar o início de um novo capítulo em minha vida. Ao mesmo tempo, continuei minhas sessões com o terapeuta. Discutimos meus sentimentos, medos e esperanças para o futuro. Comecei a entender que o perdão não tem a ver apenas com Tiffany ou Brandon, mas também com meu relacionamento comigo mesmo. Comecei a aprender a me perdoar por meus erros e decisões erradas. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas oportunidades de crescimento e autodescoberta. Percebi que o caminho a seguir seria difícil, mas estava preparado para isso. Comecei a sentir alguma esperança no futuro, esperança de poder encontrar novamente a paz e a felicidade, mesmo depois de tudo o que aconteceu. 3 meses depois, Tiffany e eu nos divorciamos oficialmente e senti alívio. Não conseguimos conversar porque eu não queria. Ela foi morar com Brandon e nossa casa compartilhada foi vendida. Pensei em perdoar Tiffany, mas depois percebi que ela não merecia isso. Fiquei magoado porque ela continuou seu relacionamento enquanto eu estava sozinho. Mudei para o trabalho remoto e meu salário diminuiu, mas me permitiu sair do estado e conhecer o mundo. A casa e todas as nossas propriedades compartilhadas foram vendidas e divididas ao meio. Não me sentia um vencedor, mas sabia que poderia recomeçar. Eu não conseguia nem imaginar que umas férias com minha esposa mudariam minha vida de forma tão dramática. Obrigado por ouvir minha história. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários. Por que você acha que o personagem principal eventualmente começou a se arrepender de ter se vingado de seus agressores? Por que a esposa decidiu ficar com o amante? O personagem principal poderia resolver toda a situação de forma pacífica? Por que o amante da esposa do personagem principal não escreveu uma declaração contra o personagem principal? O personagem principal percebeu que a vingança não lhe trouxe nada de bom, apenas agravou sua situação, e começou a sucumbir ao remorso. A esposa do personagem principal pode ter amado Brandon, mas quando ele era pobre, ela decidiu deixá-lo e morar com um cara rico. Mas quando ela conheceu Brandon novamente, ela percebeu que seus sentimentos por ele permaneciam e decidiu voltar para ele. O personagem principal poderia ter agido de maneira muito mais inteligente, mas em vez disso permitiu que sua esposa finalmente voltasse para o ex-namorado. O personagem principal não conseguia ceder às emoções. Em primeiro lugar, ele poderia capturar tudo com a câmera de um telefone e fornecer como prova em tribunal. Mas, em vez disso, recorreu a ações ilógicas e destrutivas. O amante não se inscreveu. Provavelmente porque ele mesmo entendeu internamente que havia cometido um erro e destruído o casamento de outra pessoa. Mas isso é apenas um palpite. Será interessante saber a sua opinião sobre todas estas questões. De qualquer forma, estamos felizes que o personagem principal tenha encontrado forças e continuado a viver. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir. Boa